Olá, meus queridos. Espero que todos estejam bem, dentro das possibilidades. Hoje, enfim, tem uma reflexão que tem me acompanhado durante essa semana, que tem a ver sobre os sonhos, sobre as utopias. E trago para a gente conversar hoje um poema, Carlos Drummond de Andrade, extremamente conhecido, que é o José. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, pensar algumas coisas sobre nossa vida a partir deste poema. E aí, rapidamente, só para situá-los, né, enfim, embora seja um poema conhecido, embora seja um autor da nossa poesia nacional extremamente conhecido, sempre bom ressaltar quem ele é, de que lugar que ele vem e tudo mais. Bom, ele nasce em 1902 em Itabira, Minas Gerais, e ele morre, falece no Rio de Janeiro em 1987. Então ele morre com 85 anos. Ele tem uma vasta produção poética, mas ele também produz contos, crônicas, enfim, e é considerado um dos maiores poetas que nós temos. Particularmente é o que eu mais gosto. Sempre os textos dele falam profundamente comigo. E, enfim, hoje a gente vai falar então sobre o José, que é bem conhecido como E Agora José. É um texto publicado em 1942 na coletânea Poesias dele. E aí eu vou ler para vocês então esse poema e aí a gente começa a fazer algumas reflexões. José. E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu estante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? E bom, a ideia é que a gente pense um pouco sobre os sonhos. E tem um momento aqui da poesia que ele fala que essa figura, o José, está sem utopia, não veio a utopia. E só para situá-los, então, Utopia é um livro escrito por um autor chamado Thomas More, lá para 1500, alguma coisa, nesse período. E esse livro vai falar de uma cidade perfeita, uma cidade ideal, onde as ruas são de ouro, há orgias o tempo inteiro e os rios são de leite, né? Então é um lugar paradisíaco. E a utopia é um conceito que vem a partir desse livro, que tem duas interpretações possíveis. Uma é lugar nenhum. Então, utopia significa lugar nenhum. Nós nos movimentarmos, nós agirmos por um sonho que nunca vai chegar. É como se fosse a perfeição e nunca vai ser alcançada. Por outro lado, utopia também significa lugar possível, como uma espécie de sonho a ser conquistado. E aí, virada do século XIX, na verdade no século XIX e começo do XX, começam a surgir diversas utopias. Né? A utopia do positivismo, então, do progresso acima de tudo, de que tudo vai progredir. A utopia do socialismo é algo que vem muito forte, influências
ferrenha do Marx, né, do marxismo que vem em decorrência disso. E aí a sociedade começa, em algum sentido, a se estruturar pensando em utopias. E o século XX é a derrocada de todas essas utopias. Uma por uma, elas vão sendo desmontadas, a própria realidade vai mostrando que elas são impossíveis em algum sentido de serem acontecidas. E aí alguns teóricos e alguns historiadores vão dizer que a última utopia cai com o Muro de Berlim, que é uma derrota do socialismo e a impossibilidade dele acontecer nos moldes da sociedade que nós temos. Em algum sentido, então, o século XX vem para demonstrar para nós que não há a possibilidade de construir um outro local possível, um outro mundo possível. Pensando no Milton Santos, por exemplo, não é possível construir uma outra globalização. Um mundo visto de baixo não é possível na sociedade que nós temos. Então, pensando um pouco sobre isso e sobre o mundo que nós temos hoje, se o século XX foi a destruição dessas utopias, o século XXI vem para assinar duas vezes isso, destruindo, na verdade, milhares de utopias. Né? Se começa no Brasil, particularmente, né? A partir de 2003, uma esperança de que vai ser possível um outro mundo, né? Se começa a construir universidades pensando na figura do pobre. Há uma luta maior ainda. Na verdade, o ensino já tinha sido universalizado para todos, mas há uma luta para que também se tragam as outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o que muita gente vai dizer é que o neoliberalismo também cresce nesse período aqui no Brasil. E as coisas se tornam mais selvagens. A vida se torna uma barganha muito maior nesse processo todo. Bom, o poema em algum sentido vai nos dizer que, e vai questionar o tempo todo para José, e agora, José? E agora que todas essas coisas que você acreditava, que você esperançava, que você nutria dentro de si, desapareceram. O que se faz quando isso acontece? E, em algum sentido, lembro do Paulo Freire, porque Paulo Freire vai falar muito da necessidade da utopia para nós sobrevivermos, para nós nos movimentarmos. E aí ele vai juntar com essa ideia de utopia e da necessidade dela com a lógica do esperançar, que é um verbo que ele vai construir, que é magnífico, que a esperança não é algo passivo e que eu espero tão somente, mas a esperança é algo que me movimenta, esse acreditar no lugar possível que me faz me movimentar e alcançar outras coisas. Mas nós estamos num período, hoje, em que as esperanças estão desaparecendo, em que as esperanças estão se desfazendo, em que esperançar se torna cada vez mais difícil, porque a vida está em jogo. E aí me lembro, né, do como nossos pais, a Elis Regina cantando, e tem uma parte que, enfim, ela vai cantar que é: viver é melhor que sonhar. E provavelmente nós estamos nessa angústia de um presentismo constante, de que é necessário a gente viver para depois começar a sonhar. Talvez nós estejamos nesse universo de que a gente precisa sobreviver, na verdade, não é nem viver mais, para que a gente comece a sonhar em outras coisas, em outros modos de ver a vida. Bom, a pergunta que fica é: e agora? E aí a pergunta é, e o texto termina dizendo isso: você marcha, José. José, para onde? Para onde que tudo isso tem nos levado? Para onde que toda essa correria, mesmo dentro de casa, esse desespero, esse afã de produzir, esse afã de nos tornarmos pessoas que fazem coisas, sabe? Para onde isso tem nos levado? Né? Para onde esse desespero para que volte à normalidade? Onde, na verdade, o normal nunca existiu, sendo franco, mas isso ficou palpável agora. Para onde nós queremos voltar? Para onde a gente quer marchar? E aí, talvez uma resposta, porque eu também não tenho, porque é algo que também
me incomoda quando essa realidade se desfaz, é de que só existindo para que novos esperançares apareçam, para que novas formas de esperança surjam, para que novas utopias comecem a nascer. Acho que o momento agora, embora as utopias sejam necessárias para a nossa vida, seja primeiro de nós pararmos, de nós entendermos que as coisas estão desaparecendo, como no poema, de que as coisas estão se desfazendo, como no poema, de que já não há parede para nós nos recostarmos, né? Nós encostarmos nelas, de que estamos sem mulher, estamos sem sonhos, sem expectativas. E talvez isso não seja de fato um problema, embora seja angustiante. E em algum sentido, que nós demos tempo para que as coisas comecem a nascer dentro de nós. Talvez as coisas estejam bem difíceis, inquietas, inquietantes e sofríveis dentro da gente. Ainda assim, há a possibilidade de, com o tempo, as coisas começarem a germinar, a nascerem, a florescerem dentro de nós. O que eu queria dizer para vocês é levantar essa pergunta de e agora que as coisas desapareceram? Mas é também dizer para vocês, esperem, porque as coisas estão nascendo desse processo. As pessoas costumam dizer, e aí eu não, né, mas de que algumas coisas para nascerem é necessário que outras morram, porque faz parte do ciclo, né? Pensando na cadeia alimentar, para que os animais sobrevivam é necessário devorar o outro, exterminar o outro. Talvez esse outro seja algumas coisas dentro de nós que nós precisamos exterminar. Talvez a gente precise de fato olhar para esse vazio, que o mar secou, já não há minas, já não há, para que a gente olhe e fale, agora sim, que não existe nada. É possível criar um outro mundo, é possível criar um outro mundo possível. Enfim, um pouco isso que eu queria que a gente pensasse. Talvez não existam sonhos agora, e tudo bem, mas é o primeiro passo para que sonhos comecem a aparecer também. Bom, obrigado, gente.